30º domingo do tempo comum. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. Antes de meditarmos sobre o evangelho deste domingo, precisamos te pedir um favor. Dá um like nessa publicação, compartilhe com seus amigos para que a gente possa aumentar os acessos. Inscreva-se no canal e acione o sininho. Assim, quando publicarmos conteúdo novo, você receberá uma notificação, ok? Muito obrigada. A oração do fariseu e do publicano. Neste evangelho, refletimos sobre a arrogância do fariseu que se julgava puro e salvo de forma antecipada. A arrogância do fariseu e a humildade do cobrador de impostos foi mais uma das muitas parábolas inventadas por Jesus para nos revelar como conseguir um dia possuir os tesouros dos céus. Aqui, mais uma vez, Jesus nos chama atenção para a humildade no nosso modo de ser, pois pensando bem, mesmo com todo o poder, com toda a riqueza, não passamos de um esqueleto coberto de carne. A parábola que Cristo nos apresenta neste domingo é destinada a todas e a todos aqueles que se consideram justos e perfeitos, e por isso são até arrogantes por se acharem portadores do poder de Deus e, portanto, melhores que os outros. E por isso desprezam as demais pessoas por não serem como eles. Infelizmente, nós vemos isso acontecer direto na nossa comunidade. A figura do fariseu representa também todos aqueles que se acham poderosos por terem o poder econômico, por pertencerem à classe média alta e costumam pensar: eu não sou como esses aí que são pobres porque são burros ou preguiçosos e vagabundos. Na verdade, o fariseu da parábola não rezou, simplesmente ficou se exibindo, se vangloriando. Ele não rezou a Deus, e sim louvou a si próprio. E mais, além de louvar a si próprio, ainda insultou, humilhou o irmão que estava rezando de verdade no fundo do templo. O fariseu, na verdade, é incapaz de uma verdadeira comunhão com Deus. Ele somente tem a si próprio ante seus olhos. Ele é o seu próprio Deus, como acontece com todos os arrogantes e autossuficientes da sociedade. O fariseu nos faz lembrar de todos aqueles que rezam com um ar de arrogância e de poder, baseando-se no cargo que ocupam na comunidade. Na verdade, eles também, como o fariseu, não estão rezando ou rezam apenas com os lábios. E com sua atitude de demonstração de perfeição total, deixam bem claro que os demais que não agem como eles não estão com nada, e sim uns ingênuos, uns pobres coitados, e não são dignos da amizade com Deus como eles o são. Que tolice! Isso é bem diferente de como Jesus pensava e pensa, o qual tinha tudo para nos acusar e, no entanto, quando nos olha, é com um olhar de ternura e compaixão para nos perdoar, nos estendendo a sua mão para nos levantar da queda causada pelo pecado. É importante não confundir humildade com sentimentalismo. O sentimentalismo daquele ou daquela que reza choramingando, numa atitude por vezes simulada, de quem se mostra estar falando humildemente com Deus. Cuidado, Deus vê tudo, até nossos pensamentos e emoções. É impossível enganá-lo. Esse proceder é diferente daquela oração feita na hora do desespero, em que as lágrimas ou prantos acontecem de forma incontrolável. Isso é outra realidade, que inclusive toca de forma muito forte a Deus, que vê o nosso desespero e a sinceridade com a qual recorremos a Ele sem fingimento. Ali está o verdadeiro eu, o eu profundo sem aparências, ao contrário de quando rezamos em público, que sempre escapa um pedacinho daquele eu que eu gostaria de ser, o eu das aparências que quer impressionar os demais. Mas isso Deus nos perdoa, faz parte da nossa fraqueza humana. E, infelizmente, para se fugir do sentimentalismo, às vezes caímos na arrogância, externando uma atitude semelhante àquela do fariseu da parábola.
Assim, prezados irmãos, poderíamos perguntar: a nossa postura durante a oração deve estar no meio termo entre a arrogância e o sentimentalismo? Bem, seria melhor dizer nada de arrogância e nada de sentimentalismo, e sim falar e agir humildemente de forma natural com Deus. Quem eram os fariseus? Nos tempos de Jesus, os fariseus formavam um dos grupos mais interessantes e com mais destaque na sociedade palestina. Eles eram os defensores intransigentes da Torá e dos preceitos não escritos praticados no dia a dia. Os fariseus procuravam cumprir escrupulosamente a lei, esforçavam-se por ensinar a lei ao povo. Acreditavam que só assim o povo chegaria a ser santo e o Messias poderia vir trazer a salvação a Israel. No entanto, seu fanatismo em relação à Torá os conduziu a praticar uma religiosidade mutilada, isto é, amar a Deus e ignorar ou mesmo explorar o irmão, principalmente o pobre. Por isso, Jesus várias vezes os criticou. Quem eram os publicanos? Os publicanos estavam a serviço dos romanos e faziam a cobrança dos impostos. A maioria deles utilizava do seu cargo para enriquecer de modo injusto. Por isso eram odiados pelos judeus, que os consideravam impuros, sendo portanto proibidos de fazer penitência. Se um publicano, antes de aceitar o cargo, fazia parte de uma comunidade farisaica, era imediatamente expulso dela e não podia ser reabilitado a não ser depois de abandonar esse cargo. Quem exercia tal ofício estava privado de certos direitos cívicos, políticos e religiosos. Por exemplo, não podia ser juiz nem prestar testemunha em tribunal, sendo equiparado a um escravo. Desse modo, o publicano era o típico pecador, por colaborar com o invasor romano, por explorar os pobres, por praticar injustiças, por enriquecer ilicitamente e principalmente por não cumprir a lei. Foi por isso que o publicano da parábola, consciente da sua indignidade, disse apenas: "Meu Deus, tende compaixão de mim que sou pecador." Caríssimos, que nossas orações sejam feitas com humildade e que as comecemos sempre com um pedido de perdão sincero, de um ser reconhecedor de sua insignificância diante do poder infinito de Deus. Vá e faça o mesmo. Desejamos a você e a sua família um santo e abençoado domingo.